Amém? No livro de 2 Pedro, no capítulo 2, o versículo 1 em diante, diz assim: Também houve entre o povo falsos profetas, como entre vós haverá também falsos doutores, que introduzirão encobertamente heresias de perdição e negarão o Senhor que os resgatou, trazendo sobre si mesmos repentina perdição. Amém? Igreja. Hoje nós temos ouvido falar de várias igrejas, várias doutrinas. Ontem mesmo eu estava vendo um pregador na televisão, lá que minha mãe estava assistindo, ele falando assim: nem todos que curam em nome de Deus são de Deus. Eu concordo com aquele homem. Porém, eu gostaria de dizer que nem toda a doutrina que ele prega também é de Deus. Eu acho que para você chegar e dizer certas coisas, você tem que primeiro ter certeza das coisas. Se você diz que a sua igreja cura e liberta, é bom que a sua igreja cure e liberte. Se você diz que na sua igreja Deus opera, é bom então que Deus opere. Porque senão, não é a tua obra que fica por mentirosa, é Deus. As pessoas não desacreditam de uma igreja, elas desacreditam de Deus. Já repararam isso? A igreja erra e o povo diz: quer saber de Deus o quê? Eu fui daquela igreja há tantos anos e nunca aconteceu nada. A pessoa segue uma doutrina errada, erra por não examinar a Bíblia, erra por confiar 100% no pregador. Como eu já falei aqui, eu não quero que vocês confiem em mim. Eu quero que confiem em Deus. Eu não quero que vocês me sigam, eu quero que sigam a Deus. Porque eu posso falhar. Eu nunca disse aqui que sou perfeito e jamais vou dizer tal coisa. E ninguém vai dizer, nenhum pregador em sua consciência vai dizer que é perfeito. Todos vão dizer que são imperfeitos também. Mas a questão é, muitos se posicionam como líderes de igreja. Eu não sou líder de coisa alguma. Eu sou sim um pregador, porque Deus assim permitiu. Sou evangelista? Sim, porque Deus me chamou. Sou missionário? Sim, porque Deus me chamou. E vou ser até a hora que Deus diz, continue sendo. Quando Deus falar acabou, acabou. Não posso fazer nada de mim mesmo. E também não posso falar da verdade com aquela certeza que muitos colocam e se postar como se eu fosse uma das pessoas que praticam aquilo, aquela verdade absoluta. Porque há de dizer que eu também erro, como todo mundo aqui também erra. E isso é uma preocupação muito séria. Nós cometemos erros. E vou dizer uma coisa: bom seria se não os cometêssemos. Eu vejo, às vezes, pregadores atacando pregadores, e não diz o nome da igreja, mas ataca. Eu não quero falar isso. Eu vou falar o que a palavra está dizendo. E você que está ouvindo esta mensagem pela internet ou aqui, que julgue. Porque a Bíblia diz que é um direito nosso julgar o profeta. Eu devo ser julgado por vocês, como devo ser julgado por muitos. Como devo também julgar a muitos. E muitos devem julgar uns aos outros. Estão compreendendo isso? É um direito seu duvidar, é um direito seu questionar, é um direito seu perguntar: escuta, Deus, isso é obra tua mesmo? É um direito seu. Só que desde a cultura antiga, acredita-se que não se deve questionar a Deus. Gente, eu questionei Deus toda a minha vida. Hoje eu não questiono mais. Hoje eu o conheço, mas no período que eu não o conhecia, eu perguntava: se tu existe mesmo, dá um sinal para mim aí, porque eu preciso saber. Porque eu tinha dúvidas sobre as pregações que eu ouvia. Eu passei um bom tempo da minha vida vendo as pessoas dizer: isso não pode, isso não pode, isso não pode. De repente, isso pode, isso pode, isso pode. Se não podia, por que depois passou a poder? Antigamente era não faça, não faça, não faça. Por quê? Porque Deus assim quer que não faça. Agora todo mundo está fazendo.
E quando você pergunta por quê? Ah, porque pode. Ninguém sabe o porquê. Nós não somos um mundo de loucos. Nós não somos pessoas perdidas. Nós não somos pessoas que não sabem as respostas. Nós sabemos as respostas. Só que, infelizmente, as igrejas se pegaram a uma questão assim: pregador bom é aquele que fez um coquilhão de faculdades, tem trocentos mestrados, não sei quantas pós, esse é o cara bom. Né? Um pastor arqueólogo, porque ele esteve lá em Jerusalém, porque ele esteve no Egito, porque ele trouxe pedras, então o cara conhece tudo. E de repente o Espírito Santo de Deus passou a ser o burro da história. O Espírito Santo de Deus não vai usar mais aquela pessoa assim, que não fala direito. Ele não vai usar mais aquela pessoa que não sabe se vestir. Não, ele vai usar o cara bem engravatado, que tem um belo carro, que tem tudo isso que eu falei de cursos. O Espírito Santo anda com aqueles. Por que anda com aqueles? Porque só de olhar para ele dá para ver que ele é próspero. Em algum momento nós ficamos tão loucos que paramos de entender a Deus. E esquecemos que Deus gosta das pessoas humildes, que Deus gosta da simplicidade, que Deus gosta mesmo é da pessoa que sofre. Porque o sofredor dá valor a quem ele dá a mão. Mas tem que ser o verdadeiro sofredor, porque tem gente que adora viver no sofrimento, já viu isso? Tem gente que realmente gosta de viver na pior. Fazer o quê? Aqui ele diz assim: houve entre vós falsos profetas, como haverá também falsos doutores. O que os falsos doutores fazem? Eles trazem o conhecimento errado. E através de textos e estudos, orientam todo mundo ao lugar errado. Eu tenho visto uma igreja muito eficaz nos estudos, mas zero vezes zero de sabedoria espiritual. Nós devemos ler, nós devemos estudar, nós devemos ir à faculdade, nós devemos fazer um monte de coisa. Mas se você quer realmente tirar proveito de alguma coisa, faça tudo sempre dizendo: Deus, não importa o que eu faça, a tua essência é que dá vida a todas as coisas. Porque aí o Espírito Santo de Deus vai estar com você e vai abrir mais a tua mente e falar com você e vai mostrar aonde cada coisa se aplica. Bom, ele diz assim no versículo 2: muitos seguirão suas dissoluções, pelos quais será blasfemado o caminho da verdade. Nós devemos julgar a isso. E aí você conhece o fruto realmente pela árvore. Porque diz: por avareza, no 3, farão de vós negócio, com palavras fingidas para eles. Olha, não é a primeira e acho que não será a última vez que alguém virá oferecer uma igreja para mim com membros dentro. A pessoa não chega e não diz assim: olha, pastor, eu não vou poder dar conta daquela igreja. Eu, sei lá, já estou cansado, ou eu preciso me mudar de cidade, mas tem ali os membros, eu não gostaria de deixá-los só, eu não gostaria de deixá-los desprovido. Será que o senhor poderia assumir aquela igreja e cuidar dela? Não. As pessoas dizem: olha, eu tenho ali uma igreja, ela tem lá, sei lá, uns 50 membros, 30 membros, 100 membros, e eu estou querendo passar ela para frente, você não quer me pagar 20 mil? Aí a carnalidade fala mais alto. Se é com outro pastor, o cara faz as contas, né? 50 membros, a tanto por cento de dízimo. Quantas vezes já fizeram essa proposta para mim? Quantas vezes? A pastora estava falando comigo hoje de manhã. Nós temos um jeito tão problemático assim de cuidar da igreja, né? Por que problemático? Porque a gente realmente interage com todo mundo. A gente está ali, vai às vezes fazer favor para um como se a pessoa, né, que devesse ir, mas vamos nós. A gente cuida de todo mundo como a gente pode. Já fomos bastante aconselhados e até mesmo criticados por fazer isto. Vários pastores nos aconselharam a não ser dessa forma.
Que cada um venha à igreja, assista o culto e cada um cuide de sua vida, que Deus cuide de todos. Aí eu falei para ela, até um tempo atrás eu tinha dúvidas sobre isso. Qual é o jeito certo de cuidar da igreja? Qual é o jeito certo de cuidar de cada irmão? Aí eu falei para ela, a resposta que veio a mim é a seguinte. Jesus praticamente morou com seus apóstolos, não morou? Você não vê na Bíblia dizendo assim, ó gente, deu 6 horas, eu estou indo para casa, minha mãe está fazendo a comida, nos vemos amanhã. Eles viajavam juntos, eles estavam juntos. Vocês concordam comigo que houve momentos em que os apóstolos falaram, se ele não fosse o líder, acho que eu dava uns murros nesse cara. Porque dá para ver, se você lê no texto, você percebe que há momentos que eles estão saturados. Aquela hora que eles falam assim, mestre, podemos pedir raio do céu e matar todo mundo? Pensa que amor que eles tinham ali. Estava sobrando amor para todo mundo. Queriam pedir raio para matar todo mundo. Quando Jesus chega para Pedro e diz, Pedro, tu me amas? Você acha que aquilo foi na boa? Pedro, tu me amas? Aí Pedro, Ele fala 3 vezes isso para Pedro, tu me amas? Apacenta. Na terceira que ele pergunta, Pedro diz, tu sabes. Será que foi um tu sabes? Tu sabes. Você está lendo o texto, você às vezes tem que usar a tua imaginação, mas se você realmente prestar atenção, não é um tu sabes de qualquer jeito, nem tristonho, nem isso, nem aquilo só. Há uma certa falta de paciência, porque ele diz logo depois, quando tu era mais jovem, tu fazia as coisas do teu jeito. Você saía para onde você queria do teu jeito, você fazia tudo do teu jeito. Mas vai chegar dias que você não vai fazer mais essas coisas do teu jeito. Vão fazer com você do jeito deles. E você não vai fazer nada a respeito. Se você olhar em Atos, você já vê Pedro amadurecendo, ficando mais lento, mais calmo. E olhando as coisas com outros olhos. O Brasil já esqueceu. Mas eu lembro até hoje daquele pobre infeliz pastor que deu o chute lá naquela santa. Aquilo foi uma atitude imatura, impensada, louca. Lembram o reboliço que deu? Que ofensa na religião dos outros. Eu vou ser sincero, eu não sou amigo da estátua de Maria, eu não sou amigo de seu ninguém. Mas, espera aí, ofender, aonde que nós vamos parar? E da mesma forma que eu não quero ninguém ofendendo a religião de ninguém, por que que as pessoas se dispõem a ofender a nossa forma de crer? Para que ir à televisão discutir sabedorias? E é isso que está acontecendo dentro das igrejas. Nós estamos focando as coisas pelo lado errado. Nós estamos focando, ao invés de salvar almas, ao invés de ir fazermos cultos públicos como fazíamos antigamente, ao invés de irmos às praças, ao invés de estarmos falando da palavra de Deus, nós estamos nos entocando dentro das nossas igrejas e usando a televisão. E aí tem ensinamento sobre ensinamento. Aí vem a igreja A, prega, blá blá blá. Vem a igreja B, prega, blá blá blá. Aí vem a C e desprega tudo que a A e a B falaram. A D vem por sua vez e desprega todas as outras 3. E aí vem uma Z que não tem nada a ver com a história e prega uma coisa que não tem nada a ver. É incrível, nós finalmente chegamos à televisão. Nós finalmente temos oportunidade de falarmos do amor de Deus. Nós finalmente temos a oportunidade de estarmos mostrando ao mundo que Deus é poder. E, no entanto, estamos pregando loucuras. E cada vez mais as pessoas estão se distanciando dos evangélicos. Por quê? Porque não estamos falando do como é servir a Deus. Estamos falando dos erros, falhas, pecados, isso e aquilo. Para quê? Com avarezas, ele coloca aqui. Farão de vós negócio, com palavras fingidas para eles. Não será tardia a sentença, há muito lavrada, e sua perdição não dorme.
há pessoas perversas dentro da igreja. Nós realmente louvamos a Deus quando X pessoas saem daqui, porque realmente dá trabalho. Não é fácil levar a cruz. Não precisamos de mais pessoas montando nela para ser peso. Nós precisamos de pessoas embaixo dela, como nós também estamos, carregando ela nas costas. Subir em cima é fácil, carregar que é difícil. Dividir o fardo é obrigação de uma igreja. Jesus ficou com seus apóstolos o tempo todo. Com certeza tiveram seus desentendimentos, porque Jesus os repreendia muito, mas com a intenção de ensinar. Quantas vezes nós nos desentendemos aqui? Não somos perfeitos, mas sempre estamos lutando pela mesma causa, e isto é o necessário. Com o tempo nós vamos envelhecendo, vamos parar de brigar. Mesmo porque as mordidas elas vão ficando mais fofinhas, porque a gente vai ficando banguelo com o tempo, sabe? Aí vai chegar a hora que morder vai ser mais vai ser uma marca de gengiva, não vai ser mais uma marca de dentes. O início é complicado. Porque se Deus não perdoou os anjos que pecaram, antes os lançou no inferno, entregando-os às cadeias da escuridão, reservado para o juízo. E não perdoou o mundo antigo, mas guardou Noé, oitavo pregoeiro da justiça, trazendo o dilúvio sobre o mundo dos ímpios, e condenou a subversão às cidades de Sodoma e Gomorra, reduzindo as cinzas, e pondo-as como exemplo para os que vivessem impiamente. Ora, se Deus não perdoou a Satanás e os anjos que com ele se uniram contra Deus, lançando eles para fora ao abismo, Deus com certeza não perdoará os falsos pregadores também. Principalmente os falsos cristãos, que andam espalhados pelo mundo levando a vergonha do Evangelho. Igreja, vamos procurar sermos melhores. Viva a palavra de Deus. Não perca tempo discutindo filosofias, discutindo sobre o que é certo, o que é errado. Você sabe o que é certo? Viva. Você sabe o que é errado? Rejeite. Viva a palavra de Deus. Ele livrou o justo Ló, enfadado da vida dissoluta dos homens abomináveis, porque este justo, habitando entre eles, afligia todos os dias sua alma, ao ver e ouvir suas obras injustas. Assim sabe o Senhor livrar da tentação os piedosos, e reservar os injustos para o dia do juízo, para serem castigados. Ou seja, se você está achando que o mundo está cruel demais, fique sabendo que o que Deus reservou para este mundo é mais cruel do que eles estão fazendo aqui. Deus os castigará mesmo. E haverá dor, haverá sim. Mas estes, como animais irracionais que seguem a natureza... Peraí, passei, tá certo? Não, é o 10, perdão. Mas principalmente os que, segundo a carne, andam em concupiscência de imundícia e desprezam qualquer governo, atrevidos, agradando-se a si mesmos, não temem difamar autoridades superiores, ao passo que os anjos, sendo maiores em força e poder, não pronunciam contra eles juízos, infamante diante do Senhor. Ou seja, olha que situação. As pessoas aqui na terra aprontam de tudo quanto é jeito. Os anjos ficam indignados com as atitudes também, sabiam? Mas não chegam diante de Deus para falar qualquer mal sobre qualquer um de nós. Por quê? Porque eles sabem que Deus tudo vê. Deus não precisa ser orientado, é Deus que nos orienta. Esse é o princípio da sabedoria da autoridade. Não questione a sua autoridade. Mas se você está em dúvida sobre a sua autoridade, pastoral principalmente, vá perguntar para Deus. Não se levante contra o seu pastor. Não estou falando de mim, estou falando de todos. Da igreja A, B, C, D, F, até a última letra que tiver. Não se levante contra o seu pastor. Está achando que o seu pastor tem algum problema? Está achando que ele não é usado por Deus? Pergunte a Deus. Se você sente que é hora de sair da sua igreja, saia. Procure outra que melhor lhe agrade. Mas não seja você a pedra de tropeço dentro da igreja.
Se já tem uma pedra, deixa que aquele lá seja. Ele vai se acertar com Deus. Se o seu pastor se corrompeu, o problema é dele. Vigie você os seus passos para não se corromper também. Se eu não estiver sendo um bom pastor, pergunte a Deus. Será que Deus é fiel só com os pastores, não pode ser fiel com você? Mas saiba perguntar com respeito. Porque tem pessoas que se levantam a falar mal das igrejas, a falar mal dos pastores, a falar mal dos membros, a falar mal de tudo, de todos. E depois essa mesma pessoa diz, por que a minha vida não é uma bênção? Por que Deus não anda comigo? Ou pior, se iludem, estão com uma vida pobre, miserável, infelizes pessoalmente, e ainda acha que Deus anda com eles. Para com isso, quem anda com Deus anda numa vida boa, anda numa vida de paz. Pastores, em nome de Jesus, tome vergonha na cara, para de ter pessoas adulando, bajulando. Tem pastor que precisa realmente de gente ali lambendo ele, sabe, fazendo tudo por ele. O cara passa a ser um deficiente. E olha que nem deficiente gosta de ser tratado assim. Está errado. Jesus é o melhor exemplo de pastor que eu já vi. Ele não só botava a mão na massa, como ele convivia com os seus. Hoje os pastores não convivem com os seus membros. Quando a igreja é muito grande, o membro nem sabe como é a mão do pastor, nunca conseguiu chegar perto o suficiente. Porque toda vez que o pastor diz amém, ele está cercado de uma multidão. Eu vou dizer uma coisa a vocês. As igrejas precisam melhorar. Para o bem da obra de Deus. As igrejas estão perdendo a sua humanidade. Acham que dar café, sopa de manhã nas praças é o suficiente. Não é disso que eu estou falando. Não estamos falando de obras. Estamos falando de convívio espiritual. Estamos falando de o pastor ou os pastores, para a igreja que tem muitos e gostam de fazer cada vez mais um, dar atenção ao povo, ouvir e ver o povo, permitir que falem com eles, orientá-los cada vez mais, e não ficar montando escolinhas para ensinar isso, aquilo outro, que assim dá para ensinar um monte de uma vez. Cada pessoa é individual, e vendo isso é que Deus disse, orai. Quando você ora, é uma coisa particular tua para com Deus. Deus sabe ser individual com você. Deus sabe ser Ele e você apenas e mais ninguém. Por isso que a oração ainda é a coisa mais eficaz que existe. Nós temos que aprender. E você também tem que aprender. Quando for falar com o seu pastor, seja conciso, porque há outras pessoas também para falar. As pessoas têm que aprender isso. E é impressionante como os pastores estão tratando o povo de qualquer jeito. Mas na hora de pedir dízimo e oferta, nossa, é 40 minutos de culto só pedindo isso. Vira um verdadeiro venha a nós. O problema sempre está no vosso reino. Amar mais do que dar é necessário. E aos irmãos é necessário amar mais do que pedir. Mas estes, como animais irracionais que seguem a natureza, feitos para serem presos e mortos, blasfemando do que não entendem, perecerão na sua corrupção. Estão vendo? Recebendo o galardão da injustiça, tendo por prazer as delícias cotidianas, sendo nódoas e máculas, deleitando-se em seus enganos, ainda que se banqueteiem convosco. É permissão de Deus que o mundo viva essas frivolidades que vive hoje. É permissão de Deus que as pessoas vivam nos pecados sexuais que vivem hoje. É permissão de Deus
que cada um viva com os seus deleites de vícios, é permissão de Deus. Sabe por quê? Porque aquele que é torto vai continuar torto. A Bíblia diz que quem é sujo, suje-se mais. Porém, quem é limpo, limpe-se mais. Quem quer ser de Deus, ignora e rejeita os pecados e prazeres do mundo. E só olha para Deus. Tenta a paz com todos. Quando vê que a sua igreja está com problema, ele ora, ele clama. Ele diz: Senhor, não deixa a minha igreja morrer. Mas se você não é do tipo que está disposto a arregaçar as mangas e lutar pela sua igreja, saia e procura outra. Mas não tente acabar também com a sua igreja. Porque tem gente que é bom para acabar com a igreja. Ele não faz nada por ela, mas critica todo mundo que está dentro. Ele é inútil, ele não sabe cuidar de uma porta, ele não sabe se oferecer para fazer um A dentro da igreja. Ele só sabe chegar, sentar e assistir. Mas quando chega a hora de falar mal dos pastores, dos obreiros, da igreja, aquilo ali é um mestre. Ele abre a boca e fala como se entendesse do assunto. Assim as igrejas estão se acabando. E os pastores estão tomando uma postura, olha, que é de dar gosto. Eles correm e se omitem e dão conselhos interessantes, como alguns me deram. A gente ministra e cada um faz com a sua vida o que quiser. Não, desculpa. Eu ministro. Você faz com a sua vida o que a Bíblia ordena, porque se você não seguir a palavra de Deus, aqui você não serve. Porque os seus pecados virão até nós, e eu não quero os seus pecados. Eu quero que você se livre dos seus pecados. Eu quero que você rejeite os seus pecados. Eu quero que Deus transforme a sua vida, porque no final de tudo, o que eu quero é ver você diante de Deus, ouvindo que você é salvo, para que eu possa dizer com orgulho: Senhor, de todos quanto tu me destes, só se perderam aqueles que não estavam escritos no teu livro. Mas todos que o Senhor me deu, eu cuidei, e estão aqui, ó. Jesus também prestou essa mesma satisfação a Deus. Ele disse: Pai, de todos quanto tu me destes, só um se perdeu, porque era o filho da perdição, e desse estava escrito. Ele se justifica para Deus. Pastores irão se justificar para Deus, sim. Aí os pastores começam a cobrar as ovelhas: não, porque vocês têm que ser assim, porque vocês têm que ser assado, porque eu tenho que prestar conta para Deus. Não, eu tenho que prestar conta para Deus, porque Deus me deu um cargo e eu aceitei. É uma responsabilidade e eu tenho que cumpri-la. E é minha obrigação cobrar a igreja, e eu vou cobrar a igreja. Porque isso ontem Deus me cobrou. Muitos falaram que eu sou uma pessoa pesada, que eu cobro. Ontem Deus falou: você cobra, cobre mais ainda. Eu cobrarei. Que você procure ter uma vida reta diante de Deus, porque é necessário para que Deus possa agir na sua vida. Se você procura estar reto diante de Deus, é um direito seu falar: Senhor, eu estou perecendo, olha para mim. E Ele vai olhar para você, e Ele vai te ver no meio da multidão, porque o justo viverá da fé, e ele brilhará como a luz. Uma igreja precisa que você se esforce para que o Espírito Santo de Deus possa habitar dentro dela na hora dos cultos. O Espírito Santo de Deus não vem numa igreja torta. Ah, mas é 2 ou 3 tortos. Cabe aos pastores lutar para que não haja nenhum torto. Não vai ser perfeito, mas o esforço conta. O que Deus quer é o nosso esforço. Ele diz: esforça-te, porque no teu esforço eu te ajudo.
É diferente de você ficar parado de braços cruzados, vendo o mundo passar, dizendo, eu não consigo, eu não posso. Você pode se quiser, porque você tem um Deus que anda contigo e Ele te ajuda a chegar. Tendo os olhos cheios de adultério e não cessando de pecar, engodando a alma inconstante, tendo o coração exercitado na avareza, filhos da maldição, os quais, deixando o caminho direito, erraram, seguindo o caminho de Balaão, filho de Beor, que amou o prêmio da injustiça, mas teve a repreensão da sua transgressão. O mudo jumento, falando com voz humana, impediu a loucura do profeta. Estes são fontes sem água, nuvens levadas pela força do vento, para os quais as densas trevas estão eternamente reservadas. Porque falando coisas muito arrogantes de vaidades, engodam com as concupiscências da carne, e com dissoluções aqueles que estavam afastando, daqueles que andam em erro, prometendo-lhes liberdade, enquanto eles mesmos são servos da corrupção. Porque de quem alguém é vencido, do tal faz também servo? Portanto, se depois de terem escapado da corrupção do mundo, pelo conhecimento do Senhor e Salvador Jesus Cristo, forem outra vez envolvidos nelas e vencidos, tornou-se o seu último estado pior que o primeiro. Porque é melhor que lhes fora não conhecerem o caminho da justiça do que, conhecendo, desviarem-se do santo mandamento que lhes fora dado. Deste modo, sobreveio-lhes o que por um verdadeiro provérbio se diz: o cão voltou ao seu próprio vômito, e a porca lavada ao seu espojadouro de lama. Amém? Gente, em nome de Jesus Cristo eu digo, se você aceitou a Cristo como seu Salvador, não estou falando só para membros desta igreja, estou falando na internet para quem quiser ouvir. Se você aceitou a Cristo como seu Salvador, e um dia você o serviu, e hoje você é desviado, volte para Deus enquanto você pode. Porque quando você deixa o caminho de Deus e vai para o mundo, o diabo humilha, ele pisa, ele tortura, ele quer acabar com todos. Para que viver uma vida de sofrimento? Para que viver uma vida miserável? Aceite a Cristo como seu Salvador, se você não tem. Sirva, siga, obedeça. Vale a pena? Vale a pena. É difícil? É muito difícil. Parece fácil servir a Deus, mas não é não. É mais fácil viver no pecado. É mais prazeroso viver no pecado. É mais legal viver no pecado. Porque você não tem regras. Você faz o que vem na sua cabeça. Só que depois o pecado também tem as suas contas para pagar. E aí você paga com lágrimas, muitas lágrimas. Você paga fazendo as pessoas que te amam sofrer. Você paga fazendo as pessoas que te amam chorar. Você chora, você sofre. Você adquire problemas para a sua vida, você deixa de ser alguém. Você vai virando um ninguém. Com o tempo você fica irreconhecível. Com o tempo você deixa de ser uma pessoa e vira uma coisa que perambula pelo mundo. Recentemente eu olhei para uma moça, uma garota de programa, a julgar pelos olhos do mundo, bonita de rosto, de corpo, mas quando você olhava realmente para o rosto dela, você via que era uma pessoa tão feia, tão triste, tão amargurada, tão magoada. Mas ela sorri, porque hoje ela gasta, ela compra roupas, etc. e tal. Aí quando ela volta para o seu vazio, ela sempre está deprimente. Ela não pode ficar sozinha, então ela está sempre nas baladas. Porque se ficar sozinha, fica deprimente. Fica deprimida, fica arrasada. Que tipo de vida é essa? Quem anda com Deus, anda só aos olhos do mundo, anda acompanhado, trabalha, vive e está sempre bem. Sabe por quê?
Porque não importa onde você esteja, você nunca está só e você sabe disso. O Espírito Santo de Deus anda com a gente. O amor de Deus está em nós. As bênçãos de Deus andam conosco. E o amor do Pai é que nos faz feliz. Arrependa-se do seu pecado. É chegado o reino de Deus. Não destrua a sua igreja. Ame-a. Se a sua igreja tem algum problema, se ela não quer se consertar, ore. Se você vê que não é da vontade de Deus consertar, sai. Procure outra. Mas não fale mal do seu pastor, não fale mal da sua igreja, simplesmente saia. Deixe que cada um acerte suas contas com Deus. Nós, pastores, acertaremos nossas contas. A má liderança, o mau uso do amor, a avareza dentro da igreja praticada pelos pastores, a desonestidade e tudo mais de errado que houver em cada um, terão que prestar contas a Deus. Mas não seja você a se sujar por causa disso. E depois ele presta conta e você também. Não. Cada um salve a sua alma. Mas que todos nós possamos lutar por uma única causa. O amor de Deus sobre a terra. Ele ainda está dizendo, vem, há lugar para você. Ajude a levar a palavra de Deus. E que Deus vos abençoe. Amém?